A odontologia e as inteligências artificiais estão saindo da península e chegando ao continente. A radiodontologia virou performance. A boca virou dado, o dado virou molde e o molde virou impressão 3D no consultório. Os dentistas, que antes eram escultores de esmalte e resina, são hoje visiodontólogos, capazes de enxergar lesões e cáries onde antes era impenetrável a visão. A boca humana nunca mais voltará para a península. E o dente receberá um gêmeo digital, que vai nos avisar antes da dor chegar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do IA Agora ANAP, o videocast totalmente centrado nas inteligências artificiais em saúde. Estamos aqui mais uma vez com a ANAP, que em 2026 comemora um quarto de século. Parabéns, ANAP! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as inteligências artificiais na prática odontológica, principalmente com o uso de computer vision, visão computacional. Há alguns meses atrás foi publicado um levantamento radiográfico populacional chamado Peer-Oral Index, que analisou 15 milhões de pacientes adultos. Esses pacientes cederam as suas radiografias bucais para que uma inteligência artificial de visão computacional identificasse, fizesse uma varredura sobre lesões que não haviam sido encontradas anteriormente nesses exames. Foram encontrados 737 milhões de observações dentárias. Mas o mais importante não foi isso. Foi que em média, foram encontradas 6 cáries por paciente. Alguma coisa como 9 vezes o que um levantamento epidemiológico tradicional faz. 6 cáries por paciente. Onde estavam essas cáries? Estavam escondidas, não tratadas, camufladas e invisíveis. Isso significa de que a IA radiodontológica, que é uma IA treinada para fazer aferição de imagens bucais, é capaz de antecipar em muito as lesões bucais, as lesões que atingem todo o sistema dentário do paciente, permitindo que ele se trate antes da chegada da dor. Para facilitar, eu vou mostrar para vocês aí um estudo chamado Transformer Based Intelligent Detection Model. É um estudo desenvolvido por pesquisadores, publicados agora na Nature, esse ano, e que mostra uma IA de visão computacional só para detectar cáries. E o estudo foi feito para avaliar a acurácia dessa inteligência artificial. Para facilitar, eu vou mostrar uma imagem em que condensa o estudo para vocês verem. Visão computacional da odontologia, está aí o report da Nature e qual foi a metodologia e os resultados. Metodologia, havia quase 4.000 radiografias bucais panorâmicas. Radiografias normais tiradas por um aparelho de raio-x odontológico. Nessas imagens radiográficas, havia mais ou menos 13.000 lesões de cáries. 3 dentistas especializados pegaram essas radiografias e essas lesões e criaram um gabarito, criaram um protocolo para quê? Para treinar a IA de visão computacional. Treinar em quê? Em imagens radiográficas dentárias. Eles treinaram e ela fez a avaliação. Qual foi o resultado? 81% das lesões iniciais foram detectadas. As mesmas lesões que foram detectadas pelos dentistas, pelos radiologistas, foram identificadas também em 81% por essa IA de visão computacional. Ela também identificou 437 lesões iniciais que não estavam consideradas. Sensibilidade global, 88%. Especificidade, 91,7%. Quem entende dessa semântica entende a importância disso. Tempo que a IA levou para avaliar cada imagem,
70 milissegundos, 0,07 segundos. Isso significa de que as IAs radioodontológicas estão cada vez mais sólidas, mais densas, para ajudar o dentista na avaliação do diagnóstico bucal. Essa é uma ferramenta de extrema importância para o dentista e para todos os profissionais da área odontológica. As IAs de visão computacional. A imagem sempre foi por demais importante para a odontologia. Portanto, uma inteligência artificial que seja capaz de adicionar valor diagnóstico ao dentista, principalmente nas imagens radiográficas, isso é muito importante. Veja só essa imagem que eu vou mostrar para vocês. AI Computer Vision na dentição. A máquina vê, mede, compara e acompanha. Se você pegar esse bloco 1 aí, você vai ver que existe olhar humano e olhar da IA. O que é o olhar da IA? Ela pega cada pixel e passa por um acelerador de partículas algorítmicas. Na realidade, isso é uma rede neural, mas eu chamei assim para não complicar demais a explicação. Ela identifica estruturas, delimita lesões, mede as perdas ósseas, faz aferições de tamanho, de quantificação, de sinais e ainda identifica lesões que passam despercebidas pelo olhar humano. Então você vai ver aí direitinho no olhar da IA. Tem a cárie em verde, tem a perda óssea em amarelo, tem a lesão periapical em laranja, tem outros achados. Ela transforma essa visão computacional num produto estruturado. Veja no bloco de baixo, do achado ao relatório estruturado. Isso é mais importante porque não basta o médico ver todas essas radiografias e tentar ele mesmo fazer a depuração de dados, fazer a codificação de imagens, nada disso é relevante para o trabalho dele. Então, o que acontece? A IA de computação, de visão computacional, ela transforma esses dados num relatório, em que você tem aí do lado direito o achado, quer dizer, qual foi a lesão, cárie proximal, perda óssea, lesão periapical, tem a medição da lesão e tem o risco, tem a hierarquia de risco, moderado, alto, moderado, baixo. Os critérios de risco são os critérios que ela foi treinada, que essa IA foi treinada. E embaixo você tem a série temporal. Isso é o mais importante para o dentista, porque ele pega todas as radiografias do paciente dos últimos 5, 3, 2, 1 ano e cria uma série temporal. Veja só, na imagem 1 aí você tem de 2024, de 2025, de 2026 e gera um gráfico de perda óssea. Eu podia pedir qualquer gráfico que eu quisesse em relação à série temporal. Série temporal é matemática, tá certo? Não tem nada a ver com inteligência artificial. Você pode pedir a série temporal que você quiser, o gráfico que você quiser, mas isso é uma questão do dentista usar essa inteligência a favor das suas ideias e dos seus protocolos diagnósticos, tá certo? Ele vai identificar, por exemplo, aqui uma variação média de 0,2 milímetros ao ano de perda óssea. Eu vou mostrar um vídeo, uma demo de um produto que, de certa forma, identifica tudo aquilo que nós já falamos aqui. Mas antes eu quero mostrar mais uma imagem. Hoje eu estou cheio de imagens, mas eu não quero que vocês confundam. Essa imagem mostra da visão computacional até a IA multimodal na odontologia. Perceba aí, a visão computacional analisa a imagem radiológica. É o que nós vimos até aqui. Esse é a detecção de sinais da própria imagem. No caso da IA multimodal, essa imagem é adicionada à multimodalidade como uma imagem. Qual é a modalidade? Imagem. Depois também entra a fotografia intraoral desse scanner intraoral, que é muito utilizado já nos consultórios, entra o prontuário, texto, entra o prontuário do paciente, entra o relato, voz do paciente, tudo isso transforma a inteligência multimodal num diagnosticador, num provedor de informação estruturada, tá certo? Então, a computação visual, ela traz um relato da imagem. A IA multimodal traz um relato dessa imagem em relação à saúde do paciente. Tá claro? Vamos ver o vídeo então. Olá, sou Sophie da Pearl AI e vou apresentar o Pearl Second Opinion AI para vocês.
Após a realização da radiografia, em 30 a 90 segundos, ela aparecerá automaticamente no Pearl Second Opinion, com os novos pacientes exibidos no canto superior esquerdo e organizados ao longo do dia de trabalho. Para proteger a privacidade dos pacientes, você pode selecionar esse botão aqui em cima. Posso clicar em um paciente ou digitar o nome dele para localizar a radiografia? Após selecionar o paciente que desejo visualizar, as radiografias dele aparecerão no lado esquerdo, com esses pequenos círculos coloridos, sendo o primeiro indicador de que a IA encontrou algo. Após selecionar a radiografia que desejo analisar, a IA vai imediatamente destacar nossa atenção para as partes importantes da imagem. Vamos analisar as medições ósseas, ou seja, da crista ao CJ. Também vamos observar qualquer perda óssea em amarelo e laranja. Analisaremos as margens, áreas de cálculo, radiolucência periapical e observaremos as áreas de cárie, tanto enquanto ainda estão no esmalte, quanto após terem avançado além dele. Ao passar o cursor sobre uma determinada área, consigo ver a progressão. Para ajudar a explicar ainda melhor aos pacientes sobre a saúde bucal deles, também posso selecionar a função de partes do dente. Isso nos ajuda a explicar de forma bem clara aos pacientes por que certos tratamentos podem ser necessários. Por exemplo, esta área de cárie aqui está muito próxima da polpa. Normalmente, os pacientes estão acostumados a ver uma imensidão de tons cinza, preto e branco. A IA garante que menos casos passem despercebidos e que os pacientes compreendam seus planos de tratamento. Também podemos ver nesta radiografia uma área de radiolucência periapical e analisamos OPGs também. Temos aqui embaixo as não patologias, como restaurações, impacções e canais radiculares, além de uma legenda das partes do dente. Tudo o que você quiser enviar ao paciente ou adicionar ao software de gestão do consultório, você tem uma impressão aqui onde pode selecionar as imagens. E eles vão gerar um relatório com o nome do paciente, a data da consulta, o nome da sua clínica e tudo o que foi detectado nesse relatório editável. A IA é uma ferramenta de apoio para os seus clínicos e um excelente recurso educativo para os seus pacientes. A American Dental Association já consagra as inteligências artificiais de visão computacional dental como uma fonte de referência diagnóstica. Talvez não sejamos uma das últimas gerações que vai olhar uma imagem radiográfica do dente e vai ver um retrato estático. As próximas gerações vão olhar essas imagens e vão perceber uma biografia clínica do dente, de cada dente. E talvez a gente possa perguntar para o gêmeo digital do dente por que diabos esta madrugada o meu premolar às 3 horas da manhã me aborreceu profundamente. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio. Um abraço.